Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio com a Cérebro S.A. E hoje nós vamos fechar a trilogia Enxergando o Futuro. Quem já viu os dois primeiros episódios, agora nós vamos fazer um fechamento com algumas reflexões e algumas advertências que eu pensei durante a organização desse material aí. Então, vou começar a divisão de slides com vocês. E aí, então, o desafio é esse, né? O primeiro encontro enxergando o futuro, depois o segundo encontro com a fundamentação da origem do futuro, e hoje o que nós podemos esperar do futuro. Espero que vocês curtam no sentido de gostar e, ao mesmo tempo, curtam dando o nosso like ali, né? A nossa abertura, né? O Dr. Spock ali, com o seu nobre gesto, vida longa e próspera do primeiro encontro. No segundo encontro, o dístico Long Latec, né, visando o futuro. E o de hoje é o futuro que nos alcance. É uma música do Reinaldo Bessa, não sei se vocês conhecem, e ela está disponível lá nos créditos desse vídeo. Né? Mas o objetivo é apresentar, continuar algumas reflexões sobre a futurologia, teologia e alguns futuristas, e agora a questão das reflexões sobre esses aspectos aí. Bom, depois daquelas duas visões, né, de como nós enxergamos o futuro e aquelas 4 visões, você deve estar pensando, e agora, o que será de nós? E aí nós vamos ter futuros distópicos, aqueles futuros mais pessimistas, e futuros utópicos, aqueles mais otimistas. E eu acho que nesse momento a gente já vai enxergar de que o futuro é muito mais uma combinação, né, de eventos favoráveis e desfavoráveis, e como é que nós nos comportamos na construção desses resultados aí. Bom, então, a primeira reflexão é isso, como será o futuro? E eu apresentei aquelas 4 visões, e eu trago a contribuição aqui do professor Clement Bezold, que ele era um cientista, ele é um cientista político, e faz essa reflexão, né, sobre diferentes possibilidades de futuro, aquele futuro provável que vai acontecer de acordo com o encadeamento histórico de eventos, futuros plausíveis, ou seja, possíveis, né, dentro de uma variação daqueles aspectos ali, futuros projetados, que é isso que eu trabalhei com vocês, e vou, né, trabalhar um pouco mais daqui a alguns instantes, e aquele futuro desejado. Então, nós temos diferentes maneiras de construir o futuro. Eu acho interessante que ele é do Instituto de Futuros Alternativos, né, ou de alternativas para o futuro. Então, tem uma visão mais utópica, né, mais otimista do que nós podemos esperar. Mas uma coisa é que o futuro ele vai ser complexo, porque a sociedade e historicamente a cultura vem ficando cada vez mais complexa, mas complexa no sentido positivo, né? Não complexa no aspecto problemático, mas no aspecto de um conjunto de fatores mais abrangentes. É claro que vai ser trabalhoso, mas de uma maneira mais positiva. E essa complexidade, ela tem um aspecto conflituoso, de um lado positivo também, que geram novas possibilidades, e, por outro lado, que acaba acirrando, né, algumas polaridades. E tem um fator de desorganização, eu já vou mostrar para vocês o fator entrópico e entálpico, e o grande desafio é nessa complexidade conflituosa e que tende a desorganizar as nossas ações de organização. O futuro tem se mostrado disruptivo, ou seja, saindo, né, daquela velha ordem de uma visão de passado, que nós sempre dizíamos, no meu tempo era assim, ou antigamente é assim. O futuro ele tem esse aspecto disruptivo, ou seja, agora não há mais. Então, precisamos aprender a viver numa nova contextualização.
Numa outra abordagem, vai colocar que o futuro não existe, né? É uma pura expectativa, ou é apenas o presente amanhã, né? Nesse instante, nós estamos vivendo um futuro de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de um século atrás, e nós vemos isso como presente. Então, tem o momento, o ponto de referência do que é o futuro. Nesse instante, nós somos um presente e vai ser o passado daqui alguns anos. Então, são o ponto de referência que se toma, né? Então, nesse momento, nós estamos no futuro, somos presentes e seremos passado. E a ideia que o professor Clemente traz é essa questão do que o futuro projetado e planejado. Bom, dentro dessa concepção agora, eu quero fazer alguns, eu coloquei 3, né, mas são 4 exercícios para o enfrentamento. Primeiro, né, como é que você aproveita as lições do passado e se livra do sofrimento, analisa o presente, faz as suas escolhas e decisões, e como é que organiza o futuro. Então, eu trago primeiro, né, esses exercícios. Pega um pedaço de papel, veja, um papel simples assim, que você possa dobrar ali no meio, né, que vai ter os 2 lados, e na primeira parte do papel você faz isso, né, escreva a dor que você tem, né? Alguma experiência ruim do passado, ou uma bicicleta que você não ganhou, ou um Natal que não foi bom, ou uma frustração, né, na escola, ou uma desilusão amorosa, uma falência, alguma coisa que aconteceu no passado e que gere alguma dor. Então, coloque, né, do mesmo lado do papel esse sofrimento, né? Por exemplo, não ganhou a bicicleta no Natal, quando você tinha 7 anos, e do outro lado, escreva, né, a palavra sofrimento, que esse evento ele te causa um sofrimento, e do outro lado, né, na outra parte do papel, você escreve a lição, né, que você aprendeu com isso. E daí aquela parte do sofrimento, eu recomendo que você rasgue, né, e não leve para o futuro esse sofrimento. Porém, leve a lição que esse evento te deu. Porque, mas não dá para jogar tudo fora? Não, porque daí a chance de você repetir esse erro no futuro ou ter a mesma situação e ter a mesma resposta, ela pode se repetir. Então, o importante é que a gente leve essa lição para o futuro, mas não leve esse sofrimento. A não ser que você seja um masoquista, entenda isso como algo que te faz bem ou que você gosta disso. Mas a ideia é te ajudar a olhar o futuro de uma maneira mais positiva e com menos sofrimento. A segunda questão é essa, né? O que você pretende manter no teu comportamento e o que você pretende mudar. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo, nós vamos tendo algumas aprendizagens na vida e vamos, por um outro lado, consolidando a nossa personalidade com alguns traços de caráter que acaba sendo fixo. Então, faça esse mapeamento. Bom, como é que eu sou e como é que eu pretendo continuar sendo e o que eu preciso ou pretendo mudar na minha vida. Aí pegue a data de hoje, né, em que você está assistindo esse vídeo, e com a mesma data para o ano que vem. Então, por exemplo, né, hoje é dia 12 de setembro de 2020, então coloque uma meta para você atingir daqui a um ano, para o dia 12 de setembro de 2021, 12 de setembro de 2025 e 12 de setembro de 2041. Então, vá fazendo esses pequenos planejamentos. E um outro desafio, que é um trabalho que eu faço com os meus alunos, eu também já fiz, é escrever essa carta para quando você tiver seus 80 anos. Então, escreve agora essa carta, né? Até teve uma propaganda uns tempos atrás, acho que de uma companhia de seguro, que mostrava isso, né? A pessoa em 2 momentos da vida, ela jovem e velha, conversando com ela. Então, faça essa carta para o seu futuro e guarde essa carta no tipo de uma cápsula do tempo e abra no teu aniversário de 80 anos. Você vai ver que isso é um exercício bem reflexivo hoje
e quando você tiver os 80 anos, qual será o efeito dessa releitura desse documento. O seu passado vai ser revigorado, né, revivido lá naquele momento. E aqui eu coloco algumas advertências, né? E ali tem a foto de um personagem recorrente nos Irmãos Grimm, que né, sempre tem a história do herói, que ele tem uma meta, ele tem um destino, ele tem uma sina, e quando ele vai no caminho tem aquele anãozinho lá, velho, barbudo, meio rabugento, né? E eu meio metaforizando esse personagem ali, eu faço algumas advertências, né? E os Irmãos Grimm mostram, né, aqueles que seguem as advertências do anão e aqueles que não seguem as advertências, né? Então, leiam alguns contos dos Irmãos Grimm e vejam como é que é o papel, né, desse personagem que diz, olha, vai por esse caminho, não vá por aquele caminho e qual que é a consequência de obedecer ou não. Né? Aqui é simplesmente uma sugestão. A primeira advertência é essa equação futurista, né? Como é que você está vivenciando a vida. Né? Uma vez, lá na escola, teve um palestrante que ele apresentou isso, eu achei bem interessante. Então, ele falou assim, né, de que então nós devemos cuidar das privações presentes, ou seja, que a gente vê com algo negativo, mas para que nós tenhamos satisfações futuras. Então, isso é um pensamento de que a gente rala agora, né, tem uma vida árdua agora para depois desfrutar depois. É meio aquela história da cigarra e da formiga, né? Outras pessoas têm satisfações presentes, geralmente comportamento de adolescente, né? Vamos curtir a vida agora e não se preocupar com o futuro, mas aí tem um custo do futuro. Né? Poucas pessoas conseguem fazer essa equação de prazeres presentes com satisfações futuras, e alguns azarados, né, têm privações presentes e sofrimentos futuros. Então, pensem um pouco como é que vocês pensam, né, em equalizar a vida de vocês. Aí aqui eu peguei o personagem, né, de um filme chamado O Homem do Futuro, né, meio que sendo um porta-voz dele, ou ele como um porta-voz do futuro, essa advertências, né? A vida ela é entropia, ou seja, ela vai se desorganizando e viver entalpia, né? As forças que nós fazemos, aqueles sofrimentos presentes para que nós tenhamos um futuro positivo. Algumas coisas permanecerão, né? As diferenças de classe, as diferenças de lados, né? O famoso bem e o mal, o bom e o ruim vai continuar existindo isso no futuro, né? Coisas que existiram no passado, que existem no presente e que existirão no futuro, e nós não teremos muito o que fazer. Ou, por outro lado, poderemos enfrentar e combater isso. Utopia não é futuro, né? E futuro não é distópico. Então, aquelas duas ilusões que os filmes de ficções trazem, de que o futuro será trágico, ou que o futuro será maravilhoso, vai ser um equilíbrio entre esses dois aspectos aí, né? E as tragédias anunciadas, né? Vão continuar tendo enchentes, vão continuar tendo acidentes de trânsito, pessoas morrerão de maneiras desnecessárias, pessoas terão doenças adquiridas por maus comportamentos, então a gente chama de tragédias anunciadas, que podem ser evitadas, mas nós ou outras pessoas não fazem nada para evitar, ou quanto que a gente enfrenta isso. O mundo está ficando mais complexo, como eu falei para vocês, a revolução da singularity, né, que traz diferentes possibilidades, como a inteligência artificial e a nanotecnologia, que trazem novas promessas, né? E o problema do efeito Brasil, né? Que tem um efeito entrópico de desorganização disruptivo que nos coloca, né, algumas ameaças, né? Ou o Brasil toma jeito, ou o nosso futuro será um pouco mais trabalhoso. O outro aspecto aqui, de uma maneira mais individual, né,
Tomar cuidado, né? Não misturar ansiedade ou previdência como cautela. Então, como que será o meu futuro? E também não ser muito previdente, muito carola, digamos assim, e depois não aproveitar o presente. Mas, então, tomar cuidado com isso, né? Regular a ansiedade, as expectativas e o comportamento impulsivo. Eu gosto muito também do mito de Édipo, né? Que é aquela história, até tem uma outra música que diz assim, né, quanto eu fujo, eu me aproximo mais. Então, cuidado para dizer assim, isso eu não quero fazer, isso eu não quero que aconteça, e a chance de nós sermos atraídos ou induzidos, né, para isso acaba sendo um risco. A essência humana, ela é dialética e é contraditória, né? Então coisas que viram, boas e ruins que virão. Não se distrai, acho que é a maior advertência, então tenha sempre um foco naquilo que você quer e fique sempre atento aos sinais da vida, a vida vai avisando. Talvez essa trilogia seja, né, um desses avisos de que, olha, cuide do seu futuro, o seu futuro cuidará de você, ou viva de uma maneira impulsiva e seja feliz agora, e depois eu digo, viu, eu avisei. Tomem cuidado com o efeito bumerangue, ou seja, tudo que nós fazemos agora volta, né? Até semana passada eu tive uma experiência interessante com isso, né? Coisas de 30 anos atrás tem um efeito nesse momento, né? E o efeito de qualquer gesto, né? Qualquer escolha que nós fazemos hoje vai ter um efeito depois, para nós mesmos, né, ou para outras pessoas. Podemos nos regozijar disso ou nos arrepender desses eventos. E aí, para finalizar, né, algumas conclusões, o futuro que eu quero é possível alcançar, eu mostrei que sim, mas sem uma garantia, digamos assim, né? Então, quais as esforços que eu tenho, que a gente faz para isso? Haverá desafios, né, dentro desse percurso, e eu gosto dessa imagem, né, do Chaplin, aquele gesto assim, né, coçando a cabeça, o que será de nós, né? Eu espero que esse terceiro encontro tenha provocado isso em você, e você pense um pouco no seu futuro, e pelo menos faça a sua parte, né, se houver os eventos adversos aí. Não tema o futuro, eu acho que isso é um fator importante, como eu falei do mito do Édipo agora há pouco, né, então não temer o futuro já é um bom caminho. Leia, né, a tradução daquela música My Way, né, aí ele diz, eu fiz a minha parte, né, eu fiz o meu caminho. Eu acho que vocês conhecem, né, eu acho que quando a internet começou, eu tinha uma propaganda, né, uma fala do tal do filtro, né, o filtro solar, use o filtro solar, que era um discurso de formatura, e que é bem interessante, né? Ele faz algumas reflexões, algumas advertências para a vida, e eu, para preparar esse evento, eu revi e vi o quanto que ele tem uma mensagem também no papel daquele velhinho, aquele gnomo dos irmãos Grimm, dizendo, olha, aproveite a vida e viva bem o futuro. E a ideia, né, para finalizar, eu gosto dessa fala do Fernando Pessoa, né? Serenada e tornar-se a tudo. Então, muito mais importante do que você é agora, né, quem você virá a ser. E, para finalizar, né, essa outra fala do Chaplin também, que cada segundo é o tempo para mudar tudo para sempre. Então, esse é o convite que eu faço para vocês nesse instante, né? Faça aquele exercício lá de que não leve sofrimento para o futuro, leve lições para o futuro, veja o que você pretende reorganizar e faça planejamentos para 1, para 5 e para 20 anos. Então, espero ter contribuído para algumas reflexões sobre o seu futuro. Então, eu encerro aqui, né, essa trilogia e vamos ver que surpresa, né, nos guardam para os próximos vídeos aí. Então, tudo de bom para vocês, vida longa e próspera. Até breve.